Deste tema, que é, no fundo, uma história de um projeto que inicialmente era uma utopia, depois passou para a categoria de sonho e hoje está na categoria da realidade. Como foi dito no anúncio do meu nome é João Branco. Quando me perguntam a nacionalidade, eu tenho sempre problemas em responder. Tenho uma resposta guardada desde há tempos, que me foi dita por um amigo brasileiro, diretor de teatro, que dizia que eu era franco-luso ou cabo-verdiano brasileiro. Pelo facto de eu nascer em Paris, não nasci em França, nasci em Paris. São duas coisas diferentes. Os meus pais são portugueses, lutadores contra o regime fascista de Salazar. Meu pai esteve preso por combater a guerra colonial e por cantar contra ela, e por isso eu nasci em Paris. As minhas 3 filhas são cabo-verdianas, nascidas no Mindelo, na Johnson Center, e eu sou casado com uma brasileira. Portanto, eu sou, de certa forma, biograficamente especialista em conexões. Estou permanentemente conectado a 3 continentes. E, portanto, tem alguma lógica eu estar aqui num TEDx em que o tema central é a conexão. Por outro lado, vou falar, e o projeto está diretamente ligado a isso, uma questão que me preocupa especificamente, que é a questão da educação artística. Um especialista dos maiores do mundo, chamado Ken Robinson, dizia, por acaso numa talk do TEDx, que fazendo um apanhado de todos os sistemas de educação do mundo, sem exceção, nós temos em questões de hierarquia e de importância que são dadas às matérias ministradas desde as crianças até aos jovens. Em primeiro lugar, as matemáticas e as ciências, depois as humanísticas e aqui embaixo as artes. E nas artes, nós temos em primeiro lugar as artes plásticas, a literatura, a música e lá embaixo, assim, bem no sótão, a dança e o teatro. E ele conta uma história de uma coreógrafa americana que hoje é multimilionária, por ser coreógrafa, e conta uma história que eu queria só resumir aqui, porque, de certa forma, dá um enquadramento àquilo que eu vou relatar. Essa mulher, quando criança, foi-lhe diagnosticada um problema sério, porque ela não conseguia estar quieta. Na altura, ainda não se tinha inventado a doença hiperativa. Portanto, não se podia dizer que ela era hiperativa, porque essa neurose, digamos assim, não tinha sido inventada. Ela tinha uma doença muito específica, era criança. Era a doença dela, era criança. E, portanto, não conseguia ficar quieta. E resolveram levá-la para um médico. O médico teve 1 hora a falar com a mãe e depois pediu à mãe para sair e disse que ia sair também, deixar a criança sozinha, ligou a rádio. E ligando ao rádio, estava a passar a música, pediu à mãe para observar através da janela o comportamento da filha. Imediatamente a filha começou a dançar. E o médico disse à mãe: a sua filha não tem nenhum problema de doença, a sua filha é bailarina. E a senhora tem que a colocar numa escola de dança. E assim fez, foi para a Royal Academy of Dancing, em Londres, e transformou-se numa das mais importantes coreógrafas do mundo e é multimilionária. Portanto, quando um filho ou uma filha vossa disser que gosta de dançar, de fazer teatro, de pintar ou de cantar, como vimos aqui há pouco tempo, o Hilário e a Sara, não digam: oh, filho, estuda direito, vai fazer o teu negócio, vai fazer alguma coisa de útil e depois logo se vê, nos teus tempos livres, se danças, se atuas, se cantas, se compões, se pintas ou se escreves poesia. Como se isso fosse uma atividade secundária. Na verdade, aquilo que está a acontecer por causa do sistema de ensino em todo o mundo é que nós estamos a criar pessoas que só funcionam do pescoço para cima. Ou seja, o nosso corpo é uma espécie de transporte da cabeça, porque todo o sistema de ensino é feito de forma a que do corpo para baixo não esteja em funcionamento, em treino, em prática, promovendo a criatividade. E do corpo para baixo está um órgão muito importante, que é o coração, que é o que dá alma às coisas e o que nos faz acreditar em sonhos. E isso é o que me traz aqui.
Porquê que este projeto surgiu? Eu escrevi esta expressão aqui, que a minha mulher disse que ninguém ia entender, mas fica sempre bem a gente, numa conferência, escrever algo que ninguém vai entender. Dá-nos sempre um ar de intelectuais e alguma superioridade académica, mas eu vou explicar porque é que está aqui esta expressão, a epifania da inevitabilidade. Eu treinei bastante para dizer esta frase sem engasgar. Num dia 20 de dezembro de 2014, o Centro Cultural Português organizou para os pais uma atividade, juntamente com as crianças, de 2 oficinas que eram ministradas nas instalações do centro. Uma oficina de canto e uma oficina de teatro. A oficina de canto chamava-se Pegadinha e a oficina de teatro chamava-se Sucrinha. E organizamos essa apresentação aos pais num espaço público, previamente reservado para o efeito. Quando chegamos lá, numa sala contígua a esse espaço, estavam a colocar um chão de madeira, usando um produto com um cheiro muito forte, uma cola, que imediatamente provocou que as crianças, algumas, começaram a sentir mal. Foi num sábado à tarde e nós nos questionamos porquê que num sábado à tarde, junto a uma atividade com crianças já programada há alguns meses, se resolveu fazer aquela obra naquele momento. Não podendo manter a atividade no mesmo sítio, nós levamos as crianças e os pais, cerca de 150 pessoas, para uma biblioteca onde não cabiam mais de 50. E as crianças apresentaram os seus trabalhos que tinham preparado para os pais. No final dessa atuação, eu e a minha mulher, Janaína, falando bastante emocionados com os pais, dissemos que depois desse acontecimento nós não iríamos descansar enquanto não fôssemos capazes de criar um espaço condigno para que os seus filhos pudessem aprender a cantar, aprender a dançar, ou aprender a fazer teatro, ou outra qualquer forma de expressão artística. Foi uma epifania. Eu sempre que sinto o cheiro daquela cola, eu agradeço à cola, porque de certa forma foi graças à cola que a gente descolou os rabos das cadeiras e passamos à ação. E a inevitabilidade é exatamente essa, é que nós não podíamos continuar numa cidade que se diz cultural, que ostenta orgulhosamente o título de capital cultural de Cabo Verde, mas que não tem um único cinema. Que é uma cidade que ostenta orgulhosamente, eu até diria basofamente, não sei como é que vocês vão traduzir isso para inglês, o título de cidade cultural de Cabo Verde, ou de capital cultural de Cabo Verde, e não tinha, até à data, um único espaço onde crianças pudessem dançar ou aprender dança. Nós fomos testemunhas durante este processo, por exemplo, de grupos de dança a ensaiar na rua. Colocavam os seus telemóveis num beco, a música, e dançavam na rua e treinavam na rua vários grupos de street dance que hoje em dia têm a oportunidade de ensaiar no espaço que, entretanto, nasceu e que, graças a essa melhoria de condições e graças a essa evolução, são hoje convidadas para dançar em Los Angeles, por exemplo, nos Estados Unidos da América. E, portanto, foi hora de dizer basta com uma mão cor-de-rosa. Um basta sustentado no amor, um basta sustentado na paixão e na crença de acreditar fazer. Saímos à procura de um espaço. Percorremos a cidade do Mindelo, vimos vários galpões abandonados, e existem galpões abandonados em todas as cidades de Cabo Verde, ou aquelas que são chamadas cidades e ainda não são de facto, mas existem sempre lugares que estão ali, espaços vazios, prontos para receberem projetos desta natureza. Descobrimos que tinha um dono de uma empresa privada, uma seguradora. Fomos falar com eles, apresentamos o nosso projeto e eles disseram, sim senhor, vocês querem ocupar este espaço. Era um espaço muito amplo, do qual nós ocupamos só uma parte. Nós cedemos esse espaço para vocês fazerem o vosso projeto, mas vocês vão assinar um documento chamado cedência precária. Só o nome mete medo. O que é cedência precária? É um documento que nós assinamos de que, se a empresa quiser tomar aquele espaço, nós temos uma semana para pegar na trouxa e ir embora. Nós tínhamos duas opções, ou fazer a coisa mesmo assim, ou não fazer. Resolvemos fazer. E resolvemos fazer de uma forma de que fosse cada vez mais complicado a essa empresa dizer vão-se embora porque nós queremos ocupar o espaço. E aí entrou um gabinete de arquitetura que ofereceu gratuitamente o projeto de arquitetura. Isto que vocês estão aqui a ver é o espaço vazio como estava
quando nós fomos para lá, e no intermédio vocês já estão a ver crianças que, entretanto, são alunas das oficinas que foram criadas depois do espaço nascer. Isto foi o que nós encontramos, um espaço que estava sem utilização há cerca de 20 anos, uma antiga fábrica de roupa, de camisas, em Mindelo. Uma zona que, por sua vez, tinha um prédio em construção abandonado, porque os donos venderam os andares, iniciaram o projeto e depois fugiram com o dinheiro. Uma forma de empreendedorismo. E toda aquela estrutura da fábrica também não estava a ter utilidade. Entretanto, o prédio, desde que ela em abril, conseguiram chegar a acordo com o banco e os proprietários, retomou as obras, vai abrir em setembro com possivelmente os andares mais luxuosos da cidade, e ao lado nasceu a Escola Portuguesa do Mindelo. Portanto, de repente, formou-se ali uma nova centralidade de uma zona do Mindelo que estava completamente ao abandono, e essa nova centralidade foi conseguida tendo como locomotiva e como força motriz a educação artística. Como é que nós fizemos isto? Foi um verdadeiro juntamão, ao qual se juntou uma pessoa que nós chamamos nosso padrinho com muita honra, não no sentido cinéfilo do termo, né? Porque o padrinho cinéfilo é um mafioso, mas no sentido de ter sido uma pessoa que se chegou à frente, gravou um depoimento antes do projeto ser realidade, que foi o Sr. Presidente da República, e a Sara Tavares, que foi a nossa madrinha. Nós fizemos campanhas de crowdfunding no Brasil, em Portugal, em Cabo Verde, e pessoas como estes quatro exemplos que aqui dei, foram pessoas que deram a cara, a voz, gravando depoimentos, para que fosse possível este espaço nascer. A gestação durou 9 meses. Não há nada mais poético do que uma gestação que dura 9 meses. É a gestação de 9 meses que dá origem à vida humana. E foi curioso que desde que começaram as obras, em junho de 2015, até a sua abertura, que foi em 20 de janeiro de 2016, dia de São Vicente, e curiosamente o aniversário da empresa que cedeu o espaço. Esta é uma fotografia do primeiro dia de obras no espaço que vocês viram no filme, e o nascimento nós fizemos a partir de uma atividade chamada overdose. Overdose, na verdade. Foi uma overdose de oferta cultural, 12 horas, começaram às 3 da tarde, terminaram às 3 da manhã. Na verdade, nós tivemos uma overdose, porque a atividade só terminou às 5. E, portanto, foi um momento muito especial para nós. E cá está, o comprovativo. Este é possivelmente o lugar mais importante do nosso espaço, chama-se Mural Juntamont, que tem o nome de toda a gente que deu alguma colaboração para que este espaço fosse uma realidade. Algumas dessas pessoas estão aqui e muitas vão ver também esta filmagem, e eu aproveito aqui para dizer muito obrigado por fazerem parte deste mural. Também na bancada que existe no espaço de apresentação de espetáculos, nós temos nomes de pessoas. Está lá o nome, por exemplo, do vereador da Cultura da cidade do Porto, que ofereceu a bancada, que veio do Porto e que, entretanto, faleceu. Está lá o nome do Cursino Fortes, nosso grande poeta, que foi o fundador da empresa que nos cede o espaço. Está lá o nome, finalmente, da minha mãe, Isabel Alves Costa, que tinha a mesma profissão do que eu. Ela era construtora de sonhos e eu, infelizmente, não posso pôr essa expressão quando preencho aquele papel no aeroporto e está escrito profissão. Eu gostaria de colocar construtor de sonhos, mas não me deixam, então eu ponho professor, que acho que é o mais parecido com isso. Aqui uma fotografia da abertura, do qual participou também o nosso querido Hilário, que cantou hoje, com a Sara Tavares. E nasceu a Alaim, que eu refiro pela primeira vez nesta minha intervenção. A Alaim, que quer dizer Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo. Essa pintura que vocês veem ali foi feita por 2 grafites brasileiros que, entretanto, vieram de Fortaleza, já com o espaço aberto, deram uma oficina de grafite e deixaram a sua marca. Todos os alunos que estão ou que tiveram aulas na Alaim pintam a mão e deixam a sua marca. Todos os alunos que passam o nosso aniversário pintam um azulejo, nós colocamos o azulejo na parede e deixam a sua marca. A Alaim é um espaço de educação artística, de crescimento humano, em que você entra e, quando sai, o seu bocadinho humano, a sua parcela de atividade, ficou e mantém-se lá para futuras pessoas poderem testemunhar. Portanto, há lá de academia,
que, por definição, é um lugar de partilha de conhecimento. Livre, porque é um espaço de liberdade, é um espaço onde nós ministramos oficinas de educação artística informais, não ligadas ao sistema de ensino formal, e eu acrescento dizer, graças a Deus, de dança, de teatro, de música, dentro da música, percussão com o grande mestre Mick Lima, por exemplo, de guitarra, de artes plásticas, etc. etc. Artes, porque cabem aqui todas as artes, naturalmente, integradas, porque nós trabalhamos tendo como pressuposto um espírito multidisciplinar, e Mindelo, porque nós acreditamos que este é um projeto que dá voz e reflete aquilo que é a alma da cidade do Mindelo. Este é, portanto, o nosso sonho em movimento. Hoje, aqueles grupos que faziam os seus ensaios no meio da rua, nos becos, com o som de um telemóvel, hoje estão a ensaiar ali. Hoje, companhias de teatro que ensaiavam nos terraços das suas casas ou nas salas de estar, naqueles que tinham salas um pouco maiores, para desespero das suas famílias, hoje têm um lugar para ensaiar. E, um pouco depois de ter aberto, nós temos na nossa ALAIM 8 oficinas permanentes, para além daquelas que são pontuais. Nós já ministramos no primeiro aniversário 1.700 horas de educação artística. Quanto é que isto pode ser quantificado em termos de negócio? 1.700 horas de educação artística, 1.700 horas que crianças, jovens, menos jovens, utilizaram o seu tempo para desenvolver atividades deste género. 140 espetáculos foram ministrados no espaço de um ano neste local. Espetáculos e apresentações de dança, com grupos que nunca tinham se apresentado dentro de uma sala de espetáculos, de teatro, obviamente, de apresentações de cinema, apresentações de música, etc, etc. 15 mil espectadores já passaram por lá. Parece um número muito pequeno, mas foi um ano em algo que há 2 anos atrás não passava de um sonho e de uma utopia. Nós desenvolvemos trabalho artístico no Mindelo há cerca de 25 anos, desde 1993, e foi preciso passarem 24 para que nós possamos dar aulas num lugar que tem um chão de madeira, onde, por exemplo, uma criança não corre o perigo de quebrar uma perna porque caiu mal e o chão não está preparado para receber esse tipo de impacto. E eram nesses tipos de solos e de chões de cimento ou de terra batida que eram dadas as aulas, provocando muitas vezes danos irreparáveis às alunas e aos alunos. E este é, digamos assim, o nosso jogral preferido. É uma frase de Victor Hugo e que está aqui. Não há nada como o sonho para criar o futuro, utopia hoje, carne e osso amanhã. Hoje nós somos carne e osso. Muito obrigado.